Hold up. Yeah. Swirl. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Informática Descomplicada. E nessa videoaula de hoje, a gente vai estar dando início à segunda parte da nossa série de instalação, configuração e administração do System Center 2016 Configuration Manager. E nessa videoaula de hoje a gente vai estar fazendo a instalação do SQL Server 2016. Tanto a parte de instalação quanto a parte de configuração do SQL Server. A gente vai utilizar o SQL Server 2016 Enterprise 64 bits. É isso aí, valeu e vamos nessa. Então a gente vai agora acessar nosso controlador de domínio e vamos criar as três contas de serviços que a gente vai utilizar para a instalação do SQL Server. Eu vou vir aqui no Active Directory Users and Computers e vou criar aqui uma unidade organizacional só para ficar mais organizado mesmo aqui as contas. Então eu vou criar aqui essa Organizational Unit com o nome de SQL Services. E aqui dentro eu vou criar o primeiro usuário, que vai ser o usuário do SQL Agente. Então eu vou vir aqui em New Users, o nome vai ser SQL SCCM Agente. A gente tem que colocar aqui para a senha nunca expirar. Então já coloquei para a senha nunca expirar e vou colocar agora aqui uma senha. Agora a gente vai criar mais uma conta de serviço, que vai ser a conta do SQL Service, vai se chamar SQL SCCM SVC. Vai ter o mesmo esquema da outra conta e a senha nunca vai expirar. E a gente vai criar a última conta, que é a conta do SQL Reporting Service. Vai se chamar SQL SCCM REP. O mesmo esquema das outras duas contas, a senha também nunca vai expirar. Agora eu vou dar permissão de domain admin para essas três contas. Então eu vou colocar essas três contas aqui no grupo de domain admin. Vamos clicar com o botão direito em cima da conta, propriedades, member of ou membro de, e vamos colocar aqui como permissão de domain admin para as três contas que foram criadas. Então agora eu já estou no servidor, que vai ser o servidor que a gente vai utilizar para instalar o System Center, o Configuration Manager. Como a gente está vendo aqui, o nome desse servidor é o SCCM-1606 e ele está no meu domínio, que é o meu controlador de domínio. Então, qual que é o passo agora que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar permissão de administrador local dessa máquina, desse servidor, para as outras três contas que a gente acabou de criar no nosso AD. Então eu vou vir aqui
e vou dar permissão para as 3 contas de administrador local da máquina. Tá aqui as 3 contas, vou selecionar as 3 e vou dar aqui a permissão de administrador local. Então essas 3 contas agora já têm a permissão de administrador local e não vai possuir nenhum erro durante a instalação do SQL Server. Se a gente não fizer isso, quando a gente for instalar o SQL Server vai dar um erro. O próximo passo é instalar o Net Framework 3.5. Então a gente vai lá em adicionar Roles and Features, vamos selecionar o Net Framework 3.5 e vamos pedir para instalar. Já terminou aqui a instalação, como a gente pode ver. E após terminar a instalação, a gente vai iniciar a instalação do SQL Server Management Studio. Para que a gente vai utilizar o SQL Server Management Studio? A gente vai utilizar para fazer as configurações na nossa base de dados. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. É só a gente iniciar e pedir para instalar. Dá um comando install aqui, ele vai começar a inicialização. Nas versões anteriores do SQL Server 2012, 2014, o SQL Server Management Studio já vinha com o pacote de instalação. Na versão do SQL Server 2016 não está vindo mais. Mas é bem simples, é só você baixar no site. Eu vou deixar o site da Microsoft aí para vocês baixarem. Vamos esperar aqui terminar a instalação para a gente dar continuidade no procedimento. Então terminou aqui, pode ser que peça para reiniciar, se pedir vocês reiniciem, no meu caso não pediu. E agora eu vou montar aqui a ISO do SQL Server 2016 Enterprise 64 bits, que é a versão do SQL que eu vou estar utilizando aqui. Então é só dar um botão direito em cima da ISO e montar ela. E a gente vai inicializar aqui o setup de instalação. Com o setup iniciado, a gente vai vir aqui no menu do canto esquerdo, na guia Installation, e vamos selecionar para instalar uma nova instância da SQL. Então vamos vir em New SQL Server Standalone Installation. Vamos dar um clique aqui e vamos aguardar ele inicializar o processo de instalação. Aqui a gente vai colocar a nossa chave de licença. Vamos dar um Next. Vamos aceitar os termos de serviço e dar um Next novamente. Ele vai verificar aqui se tem updates pendentes. A gente deixa marcado sempre a opção para verificar se tem updates. Então já vamos deixar marcado aqui, verificar updates. Ele vai fazer a verificação aqui. Se tiver alguma coisa pendente, ele vai atualizar. Se não tiver, ele vai prosseguir com a instalação. Vamos dar um Next e agora vamos selecionar as features. Próxima etapa é a seleção das features. E nós vamos estar utilizando 3 features aí para nosso System Center Configuration Manager 2016. A primeira feature é a Database Engine Services.
A segunda é a Full Text and Semantic Extractions for Search. E a última é a Reporting Services. Então, são essas três features aí que a gente vai estar utilizando. E aqui embaixo a gente tem a opção de mudar onde vai estar sendo feita a instalação dos diretórios do nosso SQL. Eu vou deixar como padrão aqui mesmo, no Descolocal C, e vou dar um Next aqui, para a gente prosseguir com a instalação. Aqui agora eu vou definir um nome para a nossa instância. Aqui vai do critério de vocês, se vocês quiserem deixar o nome padrão também não tem problema. Eu vou escolher o nome aqui, SCCM1606. Vou dar um Next. E agora aqui é o momento que a gente vai estar inserindo as contas de serviço que a gente criou anteriormente. Então, aqui em SQL Server, a gente vai estar inserindo a conta SQL SCCM Agente. Em SQL Server Database Engine, a gente vai estar escolhendo a conta SQL SCCM SVC. E em SQL Server Reporting Services, a gente vai estar escolhendo a conta SQL SCM REP. A gente vai colocar aqui todas como inicialização automática. E vamos colocar as senhas que a gente definiu anteriormente em todas as contas. Próxima etapa, a gente vai aqui no menu superior, em Collation, e vamos definir a colação padrão. Ele por padrão vem essa colação. A gente vai selecionar aqui a SQL underline latim 1 underline general underline cp1 underline ci underline as. Se não for essa configuração, se não for essa colação, ele vai dar erro no processo. Aqui, em modo de autenticação, a gente vai colocar como Windows Authentication. Eu vou adicionar aqui o meu usuário administrador padrão da máquina e vou adicionar também as três contas de SQL que a gente criou. Aqui no menu superior a gente pode estar mudando os diretórios de instalações também. Eu vou deixar os diretórios todos padrões, mas aí vai de critério de cada um. Se quiser mudar por questão de organização, de controle, não tem problema. Next, e a gente vai deixar a opção Install Only. O próprio Configuration Manager vai fazer a configuração, então a gente não vai precisar interferir nisso. Vamos dar um Next. Ele vai trazer para a gente aqui um resumo de todas as configurações que a gente definiu anteriormente. A gente vai dar um install. Ele vai começar a instalar aqui. Não é muito demorado, depende aí do seu ambiente. E o meu aqui até que foi bastante rápido. Vamos aguardar aqui o término da instalação para prosseguir com as configurações. Então ele já terminou aqui o processo de instalação. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui
no Microsoft SQL Server Management Studio, que a gente tinha instalado no início desse vídeo, e a gente vai definir o mínimo e o máximo de memória padrão da nossa base de dados. Se a gente não definir esse mínimo, vai dar erro também no processo de instalação do Configuration Manager. Então a gente vai abrir aqui o SQL Server Management Studio. Vamos selecionar aqui o nome da nossa base, já está aqui pré-selecionado. Vamos conectar na base e eu vou clicar com o direito aqui em cima da base e vou na guia Propriedades. Aqui em Propriedades a gente vai ver o menu Memory, e aqui nesse menu Memory eu vou definir a memória mínima da minha base de dados do meu server. Então eu vou colocar 8 GB como memória mínima, e como memória máxima eu vou colocar 10 GB. Então aí vai do ambiente de vocês, cada um vai colocar aí o que se enquadra melhor no seu ambiente. Beleza, já configuramos já a memória da nossa base. E agora a gente vai vir aqui no SQL Server Configuration Manager e vamos definir as portas IP. Então a gente vai vir em SQL Server Network Configuration, protocolos e IP Address. Aqui em TCP Dynamic Ports a gente vai deixar em branco, e todos os locais que forem TCP Port a gente vai colocar 1433. Em TCP Port, perdão, a gente não vai colocar em TCP Dynamic Ports, igual eu estava colocando ali. Todo lugar que for TCP Port, a gente vai colocar 1433, que é a porta padrão do SQL Server, a porta de serviço. Então, eu vou definir tudo aqui para 1433, e tudo que for TCP Dynamic Ports vai ficar em branco. Vamos conferir aqui se está tudo certinho. Falta aqui o IP1, beleza, definido, tudo para 1433. Podemos dar um aplicar aqui. Ele vai pedir para a gente reiniciar os serviços. Então eu vou vir aqui em SQL Server Services e vou reiniciar os 3 serviços que a gente instalou. Beleza, já está os 3 serviços instalados. E a gente termina aqui a parte de instalação e configuração do SQL Server.